Meus amados e minhas amadas, estamos em meio à série de mensagens Ouvindo Deus, e basicamente nessa série nós temos aprendido sobre a importância de ouvir o Senhor e obedecê-lo, tudo bem? Nas últimas mensagens, uma das coisas que eu tenho falado aqui, que parte do nosso desafio, ou melhor, daquilo que devemos buscar é entender o que Deus tem, compreender os próximos passos e de fato obedecer, ter coragem para fazer aquilo que Deus nos pediu. Nem sempre, meus irmãos, Deus vai falar conosco de uma maneira prática. Muitas vezes Deus o faz, muitas vezes Deus fala conosco no nosso dia a dia de maneira simples e objetiva. Ele fala conosco, porém, em alguns momentos, talvez em algumas circunstâncias ou estações, eu e você, para ouvirmos Deus, teremos que nos isolar, né? Óbvio que isso precisa ser uma cultura nas nossas vidas, mas muitas vezes Deus nos revelará coisas em secreto, assim como a Bíblia diz lá em Mateus 6,6, né? Como a Bíblia diz lá no Mateus 6, você se isola, fecha a porta do seu quarto, ora, busca Deus em secreto. O Deus está te vendo no secreto, Ele vai te recompensar, Ele vai falar com você. Então você escuta a Deus, você discerne aquilo que Deus tem, os próximos passos, então inicia-se ali o desafio de dar os passos de fé, conforme Deus falou. Porque, meus amados, você há de concordar comigo que muitas vezes Deus nos pede coisas que você olha e você fala, cara, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que acreditar, parece difícil dar esse passo, mas Deus falou, vamos lá, bora, sim ou não? Então Deus muitas vezes vai exigir de nós algo além daquilo que nós conseguimos com as nossas próprias forças, e nós deveremos, respaldado pela palavra do Senhor, dar esses passos de fé. Agora, em meio a esses passos de fé, eu e você precisaremos ter coragem, e nós precisamos aprender a caminhar, justamente pela palavrinha que eu estou falando desde o começo aqui, caminhar por fé. O tema da mensagem de hoje é entre a fé e a razão. Entre a fé e a razão. Entenda aqui razão como aquilo que os seus olhos veem, aquilo que você sente. Então sempre vai existir uma tensão, uma luta entre a fé, entre o que Deus te pede e entre aquilo que você acha, entre as circunstâncias, tudo bem, amados? E eu preparando essa palavra, Deus me trouxe à memória uma música do Trazendo a Arca. Não sei quem é dessa época, os mais antigos aí de igreja, aleluia. Tem uma música do Trazendo a Arca que é Entre a Fé e a Razão, e essa música ela reflete muito bem o que acontece com a gente em momentos assim. Porque, amados, vamos lá, você recebe a direção de Deus, você ouve a promessa, você ouve a direção, e você precisa construir para chegar lá, tudo bem? Sim ou não, gente? Estão comigo aqui, amados? Então, a gente tem que construir, e nesse processo, Ele vai exigir que nós caminhemos por fé, e não por aquilo que a gente vê, porque a obra é maior do que o que a gente pode oferecer, as promessas de Deus são maiores do que a nossa capacidade, então nós vamos ter que dar passos de fé. E essa música retrata isso, ela fala sobre isso, e um trecho dela é assim: quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim, olha isso, quando dizer não é uma opção, opa, eu não vou, a fé me pede um sim. E aí ele fala assim também, quando é preciso enfrentar, e a alma quer fugir. Então ele fala desse embate que acontece no nosso interior, você fala, puxa, não, eu vou falar não, essa é a opção que eu tenho que seguir, mas lá no fundo o Espírito de Deus está falando, creia, continue, acredite, eu falei com você, você me ouviu, continua. Aí você fala assim, puxa vida, mas a minha alma quer fugir, eu quero correr, eu não quero encarar, e lá no fundo você sabe, o Espírito de Deus está te falando, continue, em frente, encare. Então, meus irmãos, eu quero falar com vocês aqui hoje sobre como lidar com as incertezas, como acreditar naquilo que Deus falou e simplesmente seguir, como continuar caminhando por fé quando as circunstâncias estão gritando na sua cara que não. É sobre isso que nós vamos falar aqui. E a chave de tudo isso me escute, a chave de tudo isso para que você, após ouvir Deus, continue acreditando, continue construindo, continue vivendo a vontade de Deus, escolher crer. Me escute, escolher crer. Por que é importante nós entendermos isso? Porque, meus amados, por vezes nós acreditamos que
Porque Deus falou, você não vai ter embate. Porque Deus falou, não vai ter tensão. Deus prometeu, simplesmente a coisa vai acontecer. Não, Deus falou, Deus me encheu de fé, Deus me encheu de gás, então não vou ter batalha nenhuma. Ó pastor, não é a Bíblia que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ai do capeta de se levantar. Vou passar por cima dos Satanás. Não vou ter batalha nenhuma, irmão, engano seu. Engano seu. E por isso que eu estou dizendo escolher acreditar, porque no meio do processo, enquanto a coisa acontece, você terá oportunidades de crer ou de não crer. Você será tentado a desacreditar, será tentado a parar, será tentado a pensar assim, puxa, será que Deus falou comigo mesmo? Será que aquilo que Deus prometeu é real? E a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Mas vai existir sempre essa tensão. Não é porque Deus prometeu que não vai ter treta, é muito pelo contrário, porque Deus prometeu. Aí o cinzão lá vai se levantar, o Satanás. Tudo bem, gente? Olha lá, vou te mostrar um texto aí, um dos textos aqui para você se ligar. Atos 14, 22. Olha lá. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Nos importa entrar no reino de Deus com quantas tribulações, gente? Muitas. Paulo e Barnabé aqui, eles estão encorajando os irmãos, lá de Listra, de Icônio, de Antioquia, e na verdade aqui Paulo e Barnabé, ele bate a real. Eles falam para os caras o seguinte: ei gente, espera aí, para você viver a vontade de Deus, para que você entre no reino dos céus, para que você alcance as promessas, você vai ter que batalhar por isso, você vai ter que se esforçar por isso, você vai ter que escolher acreditar quando as circunstâncias dizem não, você vai ter que continuar construindo quando tudo parece dizer ou gritar na sua cara que não é para você parar, que não dá, que não é para você continuar. Eu vou ler alguns textos aqui com vocês, olha lá, Mateus 11, 12, na NVI, tá, esse aqui, Mateus 11, 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Olha lá, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Olha o que diz em Lucas 16, 16, põe para mim aí. Lucas, você é Rafa, está aí? Lucas 16, 16. Olha o que o texto diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo o evangelho do reino vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. Irmão, quer viver a vontade de Deus? Você vai ter que batalhar, você vai ter que ralar, você vai ter que se esforçar. Vocês estão aqui ou não, amados? Até para a salvação isso é necessário. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, amados, nós precisaremos nos esforçar. Você precisa orar, você precisa crer, você precisa batalhar, você precisa caminhar, porque entre a promessa e a realização existe um caminho. Você ouviu Deus e Deus vai cumprir a promessa, mas você precisa entender esse padrão, que é o padrão do quê? Cara, eu preciso fazer a minha parte. E por que eu estou deixando isso claro para você? Porque, como eu já disse, eu vou repetir, enquanto a coisa acontece, você será tentado a deixar de acreditar. Sempre, de tempos em tempos, acontecerá uma luta entre a fé e a razão, entre a fé e as circunstâncias, entre a fé e os teus sentimentos, entre a fé e aquilo que os seus olhos veem. E você vai ter que escolher, caminhar pelo que Deus falou, ou caminhar pelas suas emoções. Só que eu te digo, meus amados, caminhar pelas emoções é um grande perigo. É um grande perigo. E como eu te disse, nós vivemos hoje em meio a uma sociedade que preza muito pelas experiências. Só que na vida com Deus nem sempre é experiência, é fundamento, é palavra, é verdade, é viver por aquilo que você crê, não por aquilo que você vê, sente.
Nós estamos numa época que muitos princípios bíblicos estão sendo confrontados e a sociedade aí fora está atacando na nossa cara, tentando relativizar aquilo que é puro, é verdade, é reto. E agora, irmão, está chegando numa fase que não dá mais para você ser um isentão. Ou você crê ou você não crê, ou é ou não é. Vocês estão aqui comigo ou não? E quem vive pela emoção não vai dar conta. Quem vive pela emoção não vai alcançar promessa. Quem vive pela emoção vai se atrapalhar. Quem caminha pelas circunstâncias vai se dar mal. Quer ver um cara que viveu assim? Moisés. Uma hora depois você dá uma olhadinha lá em Números 20, uma hora que o povo começou a reclamar, você tirou a gente daqui, para estar aqui nesse deserto, a gente não tem o que comer, não tem o que beber, e o povo doido. Aí Moisés e Arão chega para Deus e tipo assim, Deus, ajuda nós aí, dá uma solução. Aí Deus fala assim, vai lá Moisés e fala a rocha. Fala a rocha que da rocha vai sair água e o povo vai matar a sede. E Moisés já estava louco da vida, nervoso, cara, bando de ingrato, cara, fui lá. Encarei o faraó, passamos mó perrengue, mó fita, Deus tira a gente, estamos indo rumo à terra prometida, o povo ainda reclama. Aí ele fica louco, ele chegou, seus bandos de ingrato, estou parafraseando, tá? Seus bandos de ingrato, seus sem noção, não sei o que, e blá 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 blá, quer água, quer? Pá, bate 2 vezes na rocha. E aí sai água, o povo bebe e está tudo bem. Tudo bem para o povo, porque Moisés, ele desobedece a Deus. Levado pela emoção, ele ao invés de falar, ele fere a rocha. Ao invés de falar, Moisés fere a rocha. E a Bíblia diz, o Senhor então fala com Moisés, fala, Moisés, você não me santificou diante do povo, e por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Talvez você não seja alguém que como Moisés se irou e feriu a rocha, gritou, esperneou, mas talvez você tenha sido alguém que tem reagido diante das circunstâncias, ao invés de escolher crer, escolher caminhar por fé. E por que eu estou te falando isso, amados? Eu vou repetir, sempre vai haver uma tensão entre a fé e a razão, e a fé sempre será uma opção, sempre você precisará escolher crer, e você tem que entender que esse é o padrão do crente. O padrão do crente não é caminhar pelas circunstâncias, não é caminhar por aquilo que sente, não é caminhar por aquilo que vê, por aquilo que ouve, no sentido negativo estou dizendo. Você precisa caminhar pela fé. Esse é o padrão do crente. Em toda a sua caminhada, Deus, em cada estação, em cada tempo, Deus vai te levar a caminhar por fé. Olha para a história da sua vida com Deus. Lá no começo, talvez, você teve que dar um passo de fé. Passou um tempo, você teve que dar outro passo de fé. Deus sempre foi testando, ou provando a sua fé, elevando a sua fé, te levando a caminhar por fé, sempre de fé. Fé. Por quê? Porque esse é o padrão do crente. Agora, qual que é o problema? Tem um monte de crente que não quer caminhar segundo esse padrão. E aí vai dar ruim. Você não vai viver a promessa. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse é o padrão. Tem que ser uma cultura sua. Quanto antes você entender, antes você vai chegar lá. Você tem que entender, amados, que assim, o crente, o cristão tem uma cultura, tem uma maneira de ver o mundo, tem uma cosmovisão, tem os seus ideais, tem os seus padrões, e nós precisamos viver assim. E a fé é um desses padrões. A fé é um desses padrões. Agora, olha a disparidade aqui da coisa. Um monte de crente querendo caminhar pelas circunstâncias, ficando refém daquilo que vê, sendo que para se relacionar com Deus, ele tem que falar com Deus que ele não vê. Aí o cara, você está no chuveiro falando com Deus. Se alguém que não conhece vai achar que você é louco. Está falando com quem, ô cidadão? Falando com Deus. Mas que Deus? Deus. Cadê Deus? Está me ouvindo? Você está vendo Ele? Não. Mas como que você sabe que Ele existe? Ele existe? Mas como que você sabe? Ele falou comigo? Mas como que Ele falou com você? Falou, ué. Mas cadê Ele? Está aqui. Parece papo de louco, né?
mas... Aí você se relaciona com Deus assim. Aí quando a gente chega diante dos desafios, a gente quer viver por lógica. A gente não quer caminhar por fé. A gente fica refém das circunstâncias. Somos levados pelas emoções. E eu não estou aqui fazendo um papo de pregador que não sofre, que não chora, que não sente, que é um robô. Não é nada disso, irmão. Todos nós passamos. Só que eu estou tentando te dizer que, apesar de toda a tensão do momento, você precisa escolher seguir o padrão bíblico. E o padrão bíblico é fé. Se você ficar tentando lutar contra isso, você não vai viver o que Deus tem, porque Deus sempre vai exigir de você fé. É óbvio que em muitos momentos a fé vai nos levar a ter uma lógica, tudo bem? Você vai olhar e vai falar, eu deveria ir por ali, mas a Bíblia me diz isso, a lógica bíblica me diz isso, eu vou por aqui. Algumas situações vai falar, não cara, aqui vai dar ruim. Só que em outras, cara, vai parecer ilógico você dar o passo que você tem que dar. Vai parecer, vai falar, cara, eu vou alugar aquele lugar, mas Deus falou para mim 1, 2, 3 vezes, e as circunstâncias dizem que não, mas Deus está falando, vai agora. Aí você... vai existir essa tensão. Existiu essa tensão nas nossas mudanças de barracão, existiu essa tensão na história de várias pessoas aqui, em N situações. E eu te digo que ela vai continuar existindo, por quê? Porque é uma forma de você mostrar sua dependência de Deus, e de você ativar o que precisa ser ativado para Deus liberar o que Ele tem. Fé é o padrão. Fé é o padrão. Todo mundo que está inserido em uma cultura, em um contexto, vou usar esse termo aqui, tribo, tem um padrão. Por exemplo, você pega ali os atletas, um atleta de alto nível. O cara tem que fazer o quê? Comer bem, sim ou não? Dormir bem, cuidar do corpo, o cara tem que cuidar da saúde. Ele não pode frequentar determinados lugares, ele tem um horário talvez para dormir. O cara de alto nível, eu estou falando um cara que é da zoeira, tudo bem? O cara vai ter que viver debaixo daquele padrão, porque exige-se dele isso. Isso em qualquer lugar, inclusive cristão, tem um padrão. Não estou falando padrão no sentido chato, eu estou dizendo que o cristão tem que viver como um cristão, senão não faz sentido. Que sentido faz você falar que você crê em Cristo, mas você não vive como um cristão, então você não crê? Eu creio, pastor. Mas se você crê e sua fé não é manifestada em obras, você não crê segundo a Bíblia. Crê, então faz. Você acredita e você se move. A fé te leva a uma ação, a fé te leva a uma prática. Tudo bem, amados? Então você tem que olhar para a Bíblia não como um livro que vai te dar uma ideia. A Bíblia tem que ser o seu manual de vida. Tipo, sabe quando você vai entrar às vezes numa empresa... e chega lá o cara e fala, aqui assim, 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 assado. Ou você recebe, quando eu fui trabalhar no banco, eu recebi um manual, assim, de conduta, essas coisas assim, do banco, né? É tipo isso. Não estou falando no sentido de regras e leis, não é isso. Estou dizendo no sentido que Deus, Ele diz, ei, filho, eu espero isso de você. E a gente sabe, amados, que o que nós plantamos, nós colhemos. Então se nós plantamos segundo as Escrituras, nós colheremos segundo as Escrituras. Nós plantamos de acordo com a vontade de Deus, nós colheremos conforme a vontade de Deus. E a Bíblia ela é clara nesses pontos. Por exemplo, Salmo 1, Salmo muito conhecido, põe lá. Olha lá, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele está falando assim, aquele que não anda no conselho dos ímpios, peraí, eu recebo conselho segundo a palavra. Deus vai usar pessoas, pode usar pessoas, mas eu vivo conforme o conselho da palavra, não conforme o conselho da novela, da série, da sociedade, aí não sei da onde, não sei dos que, não sei do que, enfim. Eu não me detenho no caminho dos pecadores, nem me assento nas rodas dos escarnecedores. Eu influencio. Eu posso estar com essa galera e eu vou influenciar, mas eu não vou me deixar ser influenciado. E quando nós entendemos o padrão bíblico, então nós colhemos do fruto disso. Versículo 2, verso 2. Verso 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Verso 3, olha lá o resultado. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido.
Você será então como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, você receberá nutrientes espirituais, vida, alegria, plenitude, e o texto está dizendo, aquilo que você fizer, obviamente, né? Não está dizendo que a gente não vai passar por momentos ruins, mas está falando que a bênção de Deus estará sobre nós. Então existe um padrão, e dentre o padrão do crente, um deles é a fé. Só que fé, crer, sempre vai ser uma escolha, nunca será um sentimento. Porque, irmãos, se Noé dependesse de sentimento, talvez ele tinha parado de construir aquela arca no segundo mês. Se Abraão, Moisés, se Moisés dependesse de sentimento, irmão, Deus falou para ele, vai lá e liberta meu povo do Egito, mas Deus não falou que ele tinha que encarar 9 vezes Faraó, Deus mandaria 9 pragas, e só na 10ª, o povo seria liberto. Deus não falou que os egípcios iam persegui-los, e eles se depariam com aquele terror de estar na frente do mar, aqui na minha frente do mar, atrás os egípcios vindo pegar para matar todo mundo. Se ele dependesse de sentimento, ele não viveria. Só que, amados, entenda uma coisa, nós não podemos ser uma geração baseada em sentimentos, senão a gente, desculpa usar esse termo, a gente vai ser mimizento, vitimista. Aí, não, mas feriu o meu ego. Querido, a Bíblia fala que a Bíblia, ela é como uma espada de 2 gumes, ela corta você. Jesus chamou Pedro de Satanás. Ô Satanás, pedra de tropeço. E se a gente ficar, se a gente viver um evangelho vitimista, a gente não vai chegar lá. Então crer sempre vai ser uma escolha. Crer muitas vezes não terá a ver com a razão, é escolher acreditar, é acreditar, escute, no caráter de quem prometeu. Você vai escolher crer fundamentado no caráter daquele que te prometeu. Então fé não tem a ver com aquilo que você vê, fé não tem a ver com aquilo que você sente, fé não tem a ver com as emoções, com os sentidos, fé tem a ver com acreditar na palavra, naquilo que Deus falou. Eu vou ler alguns textos aqui para vocês do livro de Hebreus, Hebreus 11, depois, dá uma lidinha lá em casa, liçãozinha para vocês aí, Hebreus 11, olha o que diz alguns versículos. Primeiro, verso 3, põe para mim aí. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível, ou melhor, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Olha lá, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha agora, gente. A fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ir. É como se alguém chegasse para você e falasse, tem uma herança para você, o quê? Não vou te falar. Mas eu vou largar tudo por causa disso? Sim. Não, mas eu nem sei o que você vai me dar e você vai largar? Vou. Imagina se eu falo isso para você, eu sou, sei lá, uma pessoa que você encontra na rua e fala, ó, eu tenho um negócio para te dar aí, um trabalho novo, mas você tem que largar esse trabalho que você tem aí. Sem você saber o outro lado, você vai largar? Não vai largar, sim ou não? Tudo bem? Você não vai largar. Agora, e se você me conhecesse, esse cara é top, empresarião, lá, pá, magnata, dá oportunidade, você larga ou não larga, de repente? Larga, por quê? Porque você me conhece, você está fundamentando essa sua saída, esse seu passo no meu caráter, com Deus é assim também. A fé não tem a ver com as circunstâncias, ela está ligada no caráter daquele que prometeu. Quem te prometeu é aquele que pode cumprir, quem te prometeu é aquele que é poderoso, quem te prometeu é o próprio Deus. Então fé não está ligado com as circunstâncias, fé está ligada, meu irmão, com descansar na promessa daquele que é fiel para cumprir, repousar, querido, a sua alma no caráter de Deus. Então você precisa entender um pouquinho isso, que a sua alma ela vai descansar quando você parar para entender um pouco melhor quem Deus é, o caráter de Deus. E eu quero tentar ilustrar isso aqui através de uma história, tá? A
gente tentar compreender aqui um pouco melhor. Imagina comigo aí um pai que promete dar de aniversário para o filho ali um videogame. Imagina, um videogame. Dá um videogame lá para o filho e tal. Aí chega o grande dia, obviamente o piazinho ele acorda ansioso, desesperado, né? Acorda lá e vai pro quarto do pai, bate na porta, trancado, grita: pai! O pai abre a porta, o piá desesperado: eu quero meu presente, meu presente, meu presente. Aí daqui a pouco ele descobre que o pai não comprou o presente. O que acontece com esse menino? Esse menino fica frustrado, e essa frustração ela é tão profunda que ele gera nele uma descrença em relação ao pai. Ele passa a desacreditar nas promessas de seu pai. Agora, vamos tentar avaliar isso sobre a ótica do pai. Por que o pai não deu o presente para o menino? Se eu estivesse escutando essa história, eu diria que 3 coisas poderiam ter acontecido. Primeira, vocês estão comigo? O pai não tinha mais condições financeiras de comprar o presente. Quando ele prometeu, estava com grana. Aconteceu alguma coisa, um imprevisto, e ele não teve mais o dinheiro e não comprou. Segunda opção, poderia ter acontecido: o pai simplesmente mudou de ideia. Filho, eu te prometi que ia dar o presente, agora eu mudei de ideia. Eu vou te dar não vou mais te dar um videogame, vou te dar um Hot Wheels, vou te dar um carrinho. Terceira opção, o pai mentiu para o filho. Mentiu por algum motivo. Queria, sei lá, gerar algo no filho, uma mudança de comportamento, tentou barganhar, enfim, mentiu para o filho. Então o pai, ele pode ter tido realmente algum problema e faltou grana, faltou condições. O pai também pode ter mudado de ideia, por algum motivo, ou até mentido para o filho. Reforçando aqui as 3 opções. Agora, onde eu quero chegar com tudo isso? Muitos filhos de Deus se frustram com o Senhor e deixam de crer. Sabe por quê? Porque acreditam em alguma dessas 3 possibilidades em relação às promessas. Olham para Deus e falam assim: será que falta recurso para o meu pai agora? Será que Deus mudou de ideia em relação a mim? Será que Deus assim não acabou, sei lá, mentindo para mim? Algumas pessoas se sentem assim, porque, como eu disse, você recebeu a promessa, você ouviu Deus, até você chegar lá existe um processo, e esse processo ele é feito de batalhas, ele é feito de tensões. Você sempre vai ser impulsionado em fé, testado em fé, porque o padrão é a fé que destrava as coisas, é a fé que faz com que o sobrenatural aconteça. Então sempre vai ter essa tensão. Só que, querido, você, enquanto você caminha e a coisa ainda não aconteceu, enquanto você ainda está gerando aquilo, enquanto a promessa ainda é uma promessa e está nesse processo de tornar-se uma realidade, você pode ser tentado a acreditar nessas 3 coisas. E uma delas, que Deus não tem mais condição de te dar algo, de te capacitar, ou te dar o recurso, ou o que precisar, que Deus talvez mudou de ideia em relação a você, ou que Deus até mentiu. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, meu irmão, que se você pensa ou pensou assim em algum momento, você está espelhando a sua fé em Deus como se fosse um pai natural. Deus não é um pai natural. O seu pai, o meu pai, eles erraram conosco. Eu, como pai, eu errei, e infelizmente é bem provável que eu vá errar. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Agora, Deus não erra. Escute, primeira coisa: Deus, eu acho que falta recurso para Deus, acho que falta, sei lá, uma capacitação, uma unção, e eu acho que Deus, acho que Ele não vai me dar. Irmão, Deus não tem falta de recurso. Deus, Ele não foi pego de surpresa. A situação que talvez você está enfrentando, talvez o monte que está diante de você, ele não é grande demais, de tal forma que Deus não possa fazer você passar por cima disso. Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo que vocês precisam. Então Deus, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar unção, Ele vai liberar recursos. Deus é capaz.
Nós nos esquecemos de um texto muito simples, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Para Deus não há nada impossível. Então, irmão, esquece, o Deus que prometeu é o Deus que pode cumprir. E ó, escute uma coisa, Deus sabe de todas as coisas. Deus não, quando Deus ele te prometeu, Ele falou que Ele ia te usar, por exemplo, Ele sabe quem você é, Ele sabe as suas condições, Ele sabe as suas habilidades, Ele sabe até onde você pode chegar, Ele sabe. Eu não estou falando que você não tem que se esforçar, você deve fazê-lo, mas Deus sabe, e mesmo Deus sabendo quem você é, Ele escolheu acreditar em você e te chamar. Mesmo Deus sabendo quem eu sou, Ele escolheu me chamar. Deus não foi enganado não, irmão. Puxa, acho que Deus olhou para mim, tipo empresário de futebol, né? Viu lá um jogador, esse cara vai dar bom, é uma grande promessa. Depois foi ver que Piazinho fez um jogo lá, meteu uns gols, e o cara investiu no cara errado, achou que o cara é bambambam e o cara não era. Não é assim não, irmão, Deus sabe quem a gente é, sabe que a gente atrai, Deus sabe tudo isso. Sabe onde a gente vai, lógico, a gente tem que se santificar, se posicionar, e fazer a nossa parte, se esforçar, falamos sobre isso. Mas eu quero que você entenda, Deus não se enganou quando Ele te escolheu. Alô? Deus não se enganou quando Ele te escolheu. Olhe para o irmão do seu lado e fala, Deus acredita em você. A pergunta é agora, você acredita em si mesmo? Tudo bem, amados? Segunda coisa aqui, vamos espelhar aqui, vamos tentar fazer a analogia dessa ilustração do filho. Ai, puxa, acho que meu pai, né, o pai pode ter voltado atrás daquilo que ele prometeu. Eu te pergunto, será que Deus volta atrás do que Ele promete? Talvez você já tenha prometido algo para alguém e voltado atrás, mas Deus não faz isso. Deus sabe para quem Ele dá a promessa, Deus se garante no que Ele promete. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, olha isso, gente, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O Deus que te prometeu, Ele não há nele qualquer sombra de mudança, não existe qualquer variação em Deus, Ele não muda. Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Olha isso, gente, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Salmo 102, 25 a 27, olha que forte esse salmo. Salmo 102, 25 a 27. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Então olha lá, está dizendo, põe na NA para mim aí, tá? NA. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Deus não muda, irmão. Ele está dizendo assim, ei, os fundamentos dos céus, vai passar, vai perecer, eu não mudo, eu não pereço, eu não passo. Deus, Ele já existia antes do mundo existir. Irmão, Deus não muda. Salmos 33:11, o plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Quando você vê talvez na palavra alguma coisa assim, por exemplo lá em Nínive, Deus viria com o juízo, mandou Jonas pregar, vir com o juízo, e puxa, aí daqui a pouco Deus mudou de ideia, e não veio mais com o juízo em relação ao povo. Gente, pelo amor de Deus, isso não tem a ver com a imutabilidade de Deus. Ele não começou a mudar, Deus não é agora mutável. Aquilo diz respeito a uma reação que Deus teve diante de uma posição do povo. Opa, o povo estava em pecado, viria juízo, era a colheita da consequência. Agora o povo se arrependeu, Deus então estendeu a misericórdia dele, é um princípio. Se arrependeu, Deus então veio com perdão, não tem a ver com Deus mudar.
Tudo bem, amados? Deus não muda. Olha para o irmão do seu lado e fala: Deus não muda. Se você entender isso, vai ficar muito mais difícil você ceder diante das promessas. Vai ficar muito mais difícil você chutar o pau da barraca. Porque você estará firmado no caráter de Deus e não nas circunstâncias. E é isso que eu quero que você entenda. Você não tem, ai meu Deus, mas olha aqui, isso aqui é problema. Ei, peraí, você tem que olhar para Deus, para o caráter de Deus. É muito interessante, às vezes eu falo isso para vocês, mas Davi, quando ele vence Golias, é interessante que nenhum dos soldados do exército do povo de Deus queria enfrentar Golias. Por quê? Porque é um camarada que botava medo. Mas Davi foi. Só que quando Davi vai, ele fala assim, ó, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele entendia quem Deus era, ele entendia que Deus traria o livramento, ele entendia o caráter de Deus. Então ele vai debaixo da força de Deus, ele não vai debaixo da sua habilidade com a funda, para, sei lá, colocar a pedra numa velocidade, com uma força, num ângulo que vai derrubar o gigante. Então, amados, tem a ver com conhecermos Deus. Quando você conhece Deus, o negócio fica diferente. Tudo bem até aqui? Então Deus não muda, amém, amados? Terceira coisa, estamos caminhando para o final. Talvez o pai daquele menino tenha mentido para ele. Agora, entenda uma coisa: Deus é bom, Deus não é mau, Deus, Ele não mente, e na verdade Ele nem pode mentir. Como assim, pastor? 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Olha o que ele fala aqui, ó. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode, o que está escrito? Negar a si mesmo. Deus não pode negar quem Ele é. Deus não pode negar. Deus, Ele não pode mentir, porque Ele não é mentiroso, Ele não pode negar. Deus é perfeito, gente. Vocês estão aqui ou não? Então Deus não mente, Ele não pode negar quem Ele é. Se Ele é imutável, se Ele é fiel, Ele não poderia mentir sobre as suas promessas. Por isso que você vê o salmista, por exemplo, falando algo lá no versículo 34 de Salmo 89, falando o seguinte, citando o Senhor dizendo para nós aqui: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Qual que é o nosso problema? Nós ouvimos de Deus, nós recebemos uma palavra profética, uma direção do alto, e a gente começa super empolgado. Só que primeiro, muitos se esquecem ou acreditam que nesse caminho não vai existir batalhas. Atos 14, 22, importa por meio de muitas tribulações entrar no reino dos céus. Ele não está dizendo sobre não entrar, sobre sermos impossibilitados, não, ele está dizendo, a graça sobre nós, a favor de Deus, só que você vai ter que batalhar. Só que durante essa batalha, a gente tem que lidar com inimigos, com a influência de Satanás, com a tentativa de imputar coisas em nossa mente, de minar aquilo que é a nossa base, a fé. E aí ele tenta fazer o quê? Mexer no caráter de Deus. Porque ele não consegue talvez fazer você negar a sua experiência. Você ouviu Deus, você sabe o que Deus falou para você, mas no meio do caminho aqui ele tenta fazer você questionar talvez o caráter de Deus. Ah, será que Deus não mudou? Opa, peraí, como Deus mudou? Será que não tem falta de algo que Deus não quer te dar? Será que Deus mudou? Então ele começa a depositar várias coisas, várias mentiras no seu interior, tentando minar a sua fé. E é justamente esse abafar da fé, esse minar da fé que nos impedirá de acreditar que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu e tem condições de cumprir. Um texto muito conhecido, Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, gente, nem filho do homem para que mude de ideia. Oh Jesus, será que Ele, tendo prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Gente, Deus não tem falta de nada, Deus não volta atrás em suas promessas, Deus não mente. Talvez alguém não viveu a promessa, não foi porque Deus mudou, foi porque a pessoa não quis. O cara não viveu segundo os padrões bíblicos. Aí, irmão, aí não tem jeito. Deus não é um robô. Não tem um chip agora, chip modo moralidade. Tuf, aí você vira um santinho. Tudo bem, gente? Vocês estão aqui?
Então nós temos que crer, e muitas vezes a fé ela vai ser ilógica, muitas vezes você vai ter que acreditar, forçar a ver o invisível, tentar acreditar naquilo que é inexplicável. Pega essa frase aqui, ó. Eu prefiro acreditar que Deus fará um milagre inexplicável do que contar a mim mesmo uma mentira para me sentir melhor em relação à minha condição atual. Essa tem que ser a nossa postura. Você tem que preferir acreditar em um milagre que você ainda não está vivendo ele, um milagre inexplicável, uma coisa muito louca, do que você contar uma mentira para se sentir melhor em relação à sua situação atual. Porque a fé vai te levar a se mover acima da explicação humana muitas vezes. Por isso é fé. E como que você pode ter a certeza de que essa loucura vai dar certo? Por causa do caráter de Deus. Quem prometeu não muda. Quem prometeu tem condição de cumprir. Ponto. Porque se nós não caminharmos assim, meus amados, sabe o que a gente vai começar a fazer? Atribuir a Deus obras do diabo. Vou repetir. Se nós não entendermos isso, nós vamos começar a atribuir a Deus obras do diabo. Como assim, pastor? Você vai começar a achar que Deus é mentiroso, que Deus é infiel, que Deus muda. Deus muda, gente? Não, quem muda é o capeta dos infernos. Quem mente é ele, o chifrudo. Tudo bem, gente? Não Deus. Aí, o que a gente vai começar a fazer? Se a gente não falar, cara, peraí, Deus falou, ainda que eu não esteja vendo, então eu vou crer pela fé, eu vou enxergar o invisível pela fé. Se nós não vivermos dessa forma, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a revirar a Bíblia, cavar, para encontrar respostas teológicas que venham respaldar essa falta de fé, ou não viver pela fé, ou a refutar o que Deus falou, ou mudar o caráter de Deus, e a gente vai ficar caçando coisas na Bíblia, para negar aquilo que Deus falou para nós, para negar aquilo que é verdade. Vocês estão aqui ou não, amados? Então, qual que é o lance? Eu vou voltar lá no começo. Nós precisamos entender o padrão do reino. O padrão do reino é fé. Peça para Deus mudar a sua mente, para virar uma chave na sua cabeça. Sempre vai ter uma tensão, sempre vai ter uma tensão, porque por vezes você vai falar, cara, a circunstância fala para ir para cá, Deus manda ir para cá, uma tensão vai existir. Só que quanto antes você aprender a lição, irmão, menos você vai sofrer, mais rápido você vai chegar lá. Porque tem gente, como eu disse, o cara é crente, fala com Deus no carro, no metrô, e não sei o que, é muito louco, fala sozinho. Lá no trabalho os caras zoam ele, o cara está falando sozinho, tira sarro. Aí aqui ele vive com Deus, fala com Deus que ele não vê. E agora, quando é para caminhar por fé na circunstância, ele não vai. Mas você não entendeu que isso aqui é só uma explicação de algo que é um padrão, cara. É um padrão, é fé. E se a gente não mudar o nosso padrão de crença, a nossa capacidade de crer no invisível vai ser bloqueada, irmão. E crer naquilo que Deus falou vai ser pesado demais. Vai falar, ai meu Deus, ai que desafio, ai meu Deus que tenso. Por quê? Porque você não mudou a tua maneira de pensar. Entenda uma coisa, gente, sempre vai existir lacunas em nossa mente. Porque é fé. Às vezes vai faltar uma pecinha no quebra-cabeça, às vezes vai faltar alguma coisinha ali, e Deus vai falar, cara, dá o passo porque eu estou falando. Talvez você não vai enxergar tudo, mas eu estou falando. Agora, essas lacunas, elas não podem impedir eu e você de crermos. E essa batalha pela fé é o que nós temos que batalhar para que a gente continue crendo, é o que a gente precisa fazer. Eu vou ler o texto que eu li no começo, Atos 14, 22. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, quando você estiver no momento de tensão, conhecendo o caráter de Deus, você tem que dar comando para a sua alma. Você não pode, irmão, ceder e caminhar por aquilo que você vê. Você tem que caminhar por aquilo que Deus falou. Essa vai ser sempre a sua atenção. Vai. Fé e a razão. Fé, escolhe. Tem um salmo que Davi, salmo de Davi, Salmo 103,
que ele me parece um salmo onde Davi estava num momento mais ou menos assim. Porque olha que interessante. Ele dá um comando para a alma dele e diz assim, ó: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Então é como se Davi dissesse assim: ei, minha alma, cala-te, para, eu vou caminhar por fé. Ei, alma, não se esqueça de tudo aquilo que Deus fez. Irmão, sabe qual foi o milagre que Deus fez? Ter salvado você, ter salvado a mim. Talvez, querido, nem sua família tinha mais esperança em você. O Deus que te salvou, te tirou lá do lixo. Você acha que é o Deus que não pode te dar o recurso que você precisa? Você acha que é o Deus que não pode cumprir a promessa? Sabe qual é o problema? É que nos momentos de tensão nós não fazemos como Davi. Nós não olhamos e falamos assim: bendiga minha alma ao Senhor, eu não vou me esquecer de tudo que Ele já fez. Não, nós fazemos o quê? Nós simplesmente olhamos e Deus, ó, tudo bem, o Senhor já fez, mas ó, precisava que acontecesse algo agora, o Senhor não fez, então, ó, perdeu, e vive pelas circunstâncias. E o pior é que tem gente que quer fazer do jeito dele. Agora, irmão, se quer fazer do seu jeito, seja macho o suficiente para arcar com as consequências da sua escolha, ponto. Vocês estão aqui, gente, ou não? Por isso você precisa, o que Davi nos mostra é algo que eu falei em uma das mensagens anteriores. Davi fala assim, ó: não se esqueça de tudo que Deus fez. Tudo que você já viveu precisa gerar alguma coisa em você. O milagre, ele não pode ser apenas um milagre. Ó, que legal, lá atrás, está vendo? Ó, Deus proveu. Ó, lá atrás, Deus fez algo por mim. Puxa, que legal. Deus me protegeu, Deus me livrou, Deus me abençoou. Legal, top, é uma experiência. Foi um ato de bondade de Deus, você tem que ser grato, mas Deus quer que vá além disso. Deus quer que aquilo que você viveu mude algo em você. Deus quer que, olhando para trás, tudo aquilo mude talvez a sua maneira de crer. Você tem que olhar para trás e falar assim: cara, Deus me livrou ali, eu obedeci, eu correspondi com Deus, então Deus moveu, a coisa aconteceu. Então peraí, se eu me posicionei lá atrás e Deus fez, eu vou me posicionar de novo. Os milagres anteriores, as experiências passadas precisam produzir uma mudança em nós, uma mudança em mim, uma mudança em você, uma mudança de mentalidade. Eu citei numa das pregações aqui, eu acho. O Senhor, Ele realiza a segunda multiplicação de pães e peixes, daqui a pouco, e na sequência Ele está com os discípulos no barco, e eles levam um pouquinho de pão ali, e aí Jesus começa a falar do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Jesus estava ministrando os seus discípulos ali, tentando falar o seguinte: ei gente, escute, vocês têm que se mover pelo poder de Deus, você tem que acreditar, e começa a ministrar, quando ele está falando aí dos fermentos, das influências, está ali ministrando, aí os discípulos, eles pegam e falam mais ou menos assim: puxa, será que ele citou fermento, porque a gente não trouxe pão, porque a gente esqueceu de pegar uns pães lá que multiplicou e trazer? Aí Jesus os repreende. É como se Jesus dissesse assim: cara, vocês não entenderam ainda, se o problema fosse pão, eu teria multiplicado mais uma vez como eu fiz atrás. Por favor, eu quero levar vocês a coisas maiores, e vocês estão aqui preocupados com pão. Se fosse pão, eu multiplicava. E é mais ou menos isso que Jesus quer fazer com a gente. Ele quer, cara, ei, tudo que você já viveu precisa levar você para um nível novo. Vira a fita, velho, vamos, muda. Já não te ensinei que você pode crer em mim? Já não ensinei? Vamos, passo, vai, bora, cresce, desenvolve a sua salvação. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Sempre vai existir a luta entre a fé e a razão. Só que as suas lutas sejam lutas maiores no que diz respeito a projetos maiores, a coisas maiores, mas o princípio é o mesmo. Então, enquanto nós insistirmos em viver pelas circunstâncias, viver segundo as emoções, a gente vai se lascar. Não vamos viver o que Deus tem. Agora, quando você escolher, não é sentir, é escolher caminhar pela fé, irmão, você pode acreditar que Deus vai derramar graça,
em cada etapa do processo, vai te auxiliar, vai te guiar, e você verá as promessas de Deus se tornando uma realidade. Fecho citando mais uma vez o texto que eu comecei. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Escolha acreditar, continue crendo, mesmo diante dos dias maus. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.